Jogar no chão. Podemos começar, Washington? Só um instante, eu vou dar ok, só um instante. Não. Obrigado. Está no ar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse seminário organizado pela Fundação Astrogildo Pereira, ligado ao Partido de Cidadania. Se trata de uma fundação que tem um trabalho técnico muito consistente e que é constituída por intelectuais não apenas vinculados ao Partido de Cidadania, mas muitos intelectuais independentes, inclusive alguns filiados a outras formações partidárias, como o nosso vice-presidente. O nosso seminário hoje tem por objeto discutir o mundo, o cenário mundial após a pandemia, essa pandemia do coronavírus que hoje estamos vivendo. E nossos convidados são Alberto Ágio, historiador, professor da Unesp, autor, inclusive, de livros sobre o mundo atual, o engenheiro economista Paulo Ferracioli, professor da Fundação Getúlio Vargas, da PUC do Rio de Janeiro, também autor de muitos trabalhos sobre o nosso mundo atual, e o diplomata e professor universitário Paulo Roberto Almeida, que também é autor de diversos trabalhos em que discute essa matéria. Nós agradecemos muito ao Alberto Ágio, Paulo Ferracioli, Paulo Roberto Almeida, por aceitarem o nosso convite, e queremos informar a todos que nos acompanham que a organização do seminário será a seguinte: cada um terá 10 minutos para fazer a sua explanação inicial. Nós pedimos a todos os que não estão falando, por favor, para silenciar o seu computador enquanto acompanha o debate. Depois, nós abriremos para, durante meia hora, as pessoas que acompanham possam fazer questões, perguntas, discutir, e os próprios palestrantes possam dialogar entre si. E após essa primeira hora do seminário, cada um terá 5 minutos para fazer suas considerações finais. Sem mais delongas, nós agora passamos a palavra para Alberto Ágio para que faça suas considerações iniciais. Bom, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a montagem do seminário, especialmente a direção da FAP. É muito interessante estar aqui nessa conversa. Alguns participantes dela, como o Paulo Roberto, que nós já temos contato e tal, mas outros, como o Benito e outro Paulo Ferraccioli, que eu não conhecia. Então, seria uma oportunidade muito boa de conversarmos num momento importante que nós devemos dialogar, conversar sobre a situação do Brasil no mundo, que é o eixo central desse seminário. Quer dizer, pensar o Brasil no mundo e qual é a possibilidade de refletir, construir alguma argumentação, alguma massa intelectual de reflexões sobre como o Brasil poderá estar numa eventual superação da situação de agora, dominada pela pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, de tudo que eu tenho visto, examinando a situação brasileira e também a situação mundial, o que predomina, no geral, é uma incerteza muito grande. Claro que, de imediato, a ideia de que nós a ideia de que nós retornaríamos ao normal do que existia antes da epidemia, isso foi sendo ultrapassado rapidamente. Muito se falou de uma expressão que é basicamente
insustentável do ponto de vista conceitual, que é essa ideia de um novo normal, que ninguém sabe precisamente do que se trata. E efetivamente, acho que as pessoas que mais têm se dedicado a refletir a partir dessa proposição, no fundo, têm buscado pensar efetivamente o que está acontecendo, como se está lidando com a pandemia, com que estrutura institucional, com que cultura, com que dimensão econômico-financeira, geopolítica, etc., se está mobilizando para enfrentar as repercussões, não só sanitárias, mas principalmente econômicas e sociais derivadas da pandemia. A revista Época, creio que na semana passada, publicou uma edição com 6 ou 7 grandes intelectuais do mundo, escrevendo sumariamente qual é a visão deles a respeito disso. Mas se falava muito do mundo em termos gerais. Mobilizou-se reflexões em torno de possíveis comparações, como é que nós vamos chegar mais saindo dessa pandemia, mais numa situação parecida com a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, que vai resultar logo em seguida em regimes autoritários, como foi o fascismo e o nazismo, ou vamos chegar ao fim da pandemia em termos mais benfazejos, como foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o encontro, né, de processos que construíram o estado de bem-estar social, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, naqueles que foram chamados os anos gloriosos, né, do Ocidente. Então, é muito difícil, mesmo na leitura que se possa fazer desses intelectuais importantes no mundo, chegar a alguma conclusão, a algo que possa ser, digamos, tomado com maior força e vigor e controle. Eu tenho a impressão que essas visões gerais podem nos ajudar, mas seguramente, né, a questão do Brasil é uma questão seríssima, né? Nós estamos sendo vistos de uma maneira muito, né, terrível pelo mundo, porque a nossa situação é efetivamente horrorosa. Atingimos já a marca histórica de contaminação de 1 milhão de infectados, estamos nos aproximando de 50 mil mortos, algo que só ocorreu na nossa história, como eu ouvi hoje alguém comentar, no contexto da Guerra do Paraguai, demorou 4 ou 5 anos para que, numa guerra, né, fossem mortos 50 mil brasileiros. No entanto, a pandemia vai eliminando 50 mil brasileiros em torno de 4 meses de pandemia. Visto isso do Brasil, visto isso do mundo, a nossa situação é dramática. A nossa situação é de um país fracassado ao enfrentar a pandemia, mais fracassado ainda do que qualquer outro, talvez no nível dos Estados Unidos, e talvez até ultrapassemos os Estados Unidos. Num artigo que eu publiquei muito recentemente, eu lembrava que o Fernando Gabeira, ao caracterizar a nossa pobre situação, ele dizia: o Brasil tem um problema que os outros países não têm, tem o vírus e tem Bolsonaro. Então, o vírus e Bolsonaro são duas
tragédias que nós estamos vivendo. E essa conexão, né, vírus mais Bolsonaro, né, tem, no lado do Bolsonaro, no lado da política, a expressão mais visível de um fracasso que nós, como brasileiros, temos que reconhecer e enfrentar para tentar recuperar o nosso lugar no mundo, não só anterior à pandemia, um lugar no mundo que se olhava o país e que nós mesmos nos olhávamos como uma possibilidade generosa para o gênero humano, né? Aquela civilização superpondo valores e referências que os brasileiros construíram, especialmente nesses quase 200 anos de nação independente. Eu acho que uma questão séria que eu acho que nós poderíamos levantar, diante da claríssima anteposição, contraposição antagônica que o governo de Bolsonaro realizou frente aos brasileiros que vivem dramaticamente o combate ao coronavírus, à epidemia, nós, num conjunto imenso de forças políticas, intelectuais, instituições, representações, fomos vocalizando aquilo que, de certa forma, estava distante de nós, não é? Uma valorização da Constituição de 88, uma valorização da democracia que nós fomos construindo desde o final do regime ditatorial, uma valorização da importância das instituições políticas do país, uma valorização da própria política, do exercício da política, daquilo que nós poderíamos chamar, então, uma via democrática de construção daquilo que o Luiz Werneck Viana, um cientista político importantíssimo, uma das inteligências você tem um minuto para concluir, chamou de civilização brasileira, né? Era uma expressão que foi muito usada, né? Nós sabemos, lá pelos anos 60, né? Até havia uma revista com esse nome, organizado pelo N. da Silveira, pela Civilização, a editora, né? E encontros com a civilização brasileira, depois isso foi retomado, e essa um pouco a ideia de que a ameaça à democracia, a ameaça à nação, à articulação da nação, do Brasil como nação, é mais do que visível num contexto onde a epidemia e o governo Bolsonaro formam uma endíade, parece trágica, que combate o Brasil, que ataca o Brasil, os brasileiros, nessa trajetória ainda incompleta de construir essa civilização pela via da democracia. Então, a pergunta que fica é, diante, não é, daquilo que se apresentar como os caminhos conflituosos também, que vários países do mundo possam seguir no rumo de superação da pandemia, qual é a nossa possibilidade de resgatar essa ideia de uma civilização brasileira pela via democrática ser retomada entre nós? Então, para mim, esse é o sentido mais profundo de realização de um debate como esse, de um seminário como esse, no sentido de pensar, não é, que
assegurar algumas conquistas institucionais e revalorizá-las, fazer com que a sociedade brasileira volte de novo a enxergá-las como extremamente positivas do ponto de vista da construção de uma coesão da sociedade no sentido de impedir o exaurimento tanto da democracia quanto da nação no processo de construção disso que, eu sei, é uma questão a ser definida melhor. Eu estou chamando aqui, seguindo Werneck Viana, de civilização brasileira pela via da democracia. Muito Era mais obrigado. ou menos isso que eu queria colocar como uma intervenção inicial para o nosso debate. Muito obrigado, Alberto Ágio, historiador, colega da Unesp, e que faz essa abertura do nosso trabalho. Eu passo, então, a palavra ao engenheiro, economista e professor Paulo Ferracioli. Paulo, você está mudo ainda, velho. Você está mudo. Procure abrir o seu telefone, abrir o seu microfone. Você ainda está mudo. Procure abrir o seu microfone. Acredito Agora que sim. agora... Agora sim. Obrigado. Okay. Desculpe. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da FAP, na pessoa do meu amigo de muitos anos, Luiz Carlos Azedo. Queria falar do meu prazer em estar nessa mesa mediada pelo nosso Arlindo de Oliveira, com o professor Alberto Ágio, com o diplomata Paulo Roberto de Almeida. E eu vou limitar a minha fala a um campo no qual eu trabalho já há muitos anos, que é o campo dos negócios internacionais. Pensando um pouco o que acontecerá, como é que o Brasil vai se posicionar nesse mundo, como é que nós estamos nos preparando para esse pós-pandemia em termos do posicionamento global do Brasil, em termos econômicos, em termos de negócios. Eu diria que se eu quisesse me ater exclusivamente a isso, a esse tema que eu propus aqui, seria muito ruim, porque eu não acredito, o que eu estou vendo me dá um grande pessimismo. Não estou vendo essa preparação, estou vendo, na realidade, um afastamento do mundo, uma criação de problemas constantes e uma decisão, um processo decisório que leva, em vez de nos conduzir a sairmos mais fortes, vai nos conduzir a sairmos de um isolamento extremamente grande. Simplificando, porque eu não tenho grandes ambições, eu vou colocar um pouco de como eu vejo o nosso posicionamento em relação a algumas áreas do mundo e em relação a algumas organizações internacionais. O primeiro aspecto, eu acho que algo que foi uma longa construção, com seus problemas, com suas dificuldades, mas que trouxe aspectos positivos para o Brasil, foi nossa relação com os nossos vizinhos, em especial nossa relação com o Mercosul. Nós estamos num total afastamento da Argentina, o Mercosul está algo paralisado, mudanças que estavam construindo nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, ficaram paralisadas após iniciar esse atual governo. Uma paralisia que não é boa para o Brasil, que não é boa para ninguém, que está nos isolando. Porque uma coisa é imaginarmos hoje o problema, o governo A, o governo B, o governo C. Mas nós estamos tendo problemas que serão muito mais complexos no futuro, em especial com a Argentina, que é um parceiro comercial importante. Temos problemas, temos reclamações, temos dificuldades. Eu não vou entrar nesse caminho, que eles são bastante conhecidos. Mas eu acho que o que nós temos assistido é um afastamento de consequências muito deletérias para o nosso futuro. Em seguida, eu gostaria de falar algo em função do tão decantado acordo Mercosul-União Europeia. Eu queria falar um pouco da nossa situação, da nossa relação com a Europa, onde a nossa imagem é desgastada no limite. Você vê os jornais europeus, dos mais diferentes países,
São muitas as críticas ao Brasil. Mas o pior que está acontecendo é que tem alguns pequenos aspectos de nossa imagem que estão sendo terrivelmente desgastados. Em particular, o nosso comportamento em relação ao meio ambiente, que gerou uma manifestação do parlamento holandês, não é nada definitivo, é um posicionamento político, mas dizendo que não há condições de ratificarmos o acordo Mercosul-União Europeia do ponto de vista da União Europeia, dado a forma como o Brasil trata o meio ambiente. Eu tenho acompanhado muito esse tema, porque ele virou um grande drama, um grande problema, e é um problema que eu não sei como é que nós vamos resolver, porque o que eu assisto, há projetos interessantes sendo pensados, mas os resultados apresentados para o Brasil, em termos de o que está acontecendo na Amazônia, a nossa contribuição, o nosso comportamento em relação ao tratamento do tema em geral, a frase "a gente passa a boiada", é uma frase que eu já vi citada muitas e muitas vezes em webinários que eu participo e reuniões que eu tenho participado neste período. Aquela frase virou um drama. Eu acho que muita gente não tem noção da catástrofe que isso está causando. Ou seja, esse nosso sonho de um acordo que se passou anos construindo, com problemas dos dois lados, não vamos culpar nem o Mercosul, nem a Argentina, nem o Brasil, nem a França, nem a Irlanda. Não é isso. Foi uma construção difícil, mas que é uma construção que a gente corre o risco de ver desabar. Talvez o acordo seja assinado nos próximos meses, mas assinado não significa ratificado. Esse processo talvez vai demorar bastante para que a gente vá pensar nele. Daqui, não há como não correr por uma área que é absolutamente fundamental para o Brasil, que é a Ásia. Ao falarmos de Ásia, vou tocar apenas em 2 pontos. Um ponto, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, é a questão da nossa relação, de um sonho de que o momento do Brasil é assinar acordos comerciais com todo mundo. Olha, há muitas vantagens em acordos comerciais. Só que, neste momento, basta olhar os dados da OMC, nesses últimos 2 anos, neste ano, então, nem se fala, a redução do número de acordos de livre comércio é bastante grande, é muito acentuada. Esse tempo desse liberalismo que vinha até o Brexit, que vinha até o início do governo Trump, essa é uma época que a gente precisa repensar. As coisas podem mudar nos Estados Unidos? Podem, mas neste momento o que nós assistimos é a ideia do decoupling, a ideia da separação, a ideia das empresas voltarem para os Estados Unidos. Sobre isso aí, muito rapidamente, não acredito nisso, não acho que a globalização vai acabar, o processo vai ser totalmente encerrado, não acredito nisso. Mas, essa semana passada, por exemplo, eu participei de um grande debate na Firjan sobre será que o Brasil, nesse processo de decoupling, nesse processo de repensar as cadeias globais de valor que as grandes empresas estão fazendo, será que há algum espaço para o Brasil? Havia empresas multinacionais na mesa, e, infelizmente, as empresas dizem, olha, é muito difícil a gente fazer propostas para as nossas matrizes para fazer investimentos num país com tal nível de incerteza na área política. A nossa crise política é tão grande feito a crise da pandemia, ou talvez maior. Pelo menos as consequências são maiores. E essa questão do decoupling proposto pelo Peter Navarro, assessor de comércio dos Estados Unidos, ele, aproveitando-se do fato de que faltaram máscaras, faltaram equipamentos, que quase toda a produção desse tipo de coisa, e mais os princípios ativos dos remédios, estavam na China e na Índia, ele propõe uma exigência de que empresas voltem para os Estados Unidos. Diga-se de passagem, também há algo sobre isso acontecendo na Europa, em particular as posições do Macron, mas a verdade é que talvez as empresas não pensem em voltar para os Estados Unidos, pensem em se redistribuir pelo mundo. Nessa redistribuição, haveria um espaço para o Brasil? Eu, sinceramente,
dado tudo que eu ouço, dado tudo que eu tenho conversado. Eu converso com muita gente nesse momento. Não há esse clima positivo, é um clima extremamente negativo. A nossa relação com a Ásia entrou, né, eu citei essa questão desses acordos, porque uma das opções que a gente fez foi fazer, uma dessas coisas inacreditáveis, fazer um acordo com a Coreia do Sul. Acordo com a Coreia do Sul, o qual está sendo feito a revelia do empresariado brasileiro, uma boa parcela é contrária, é normal que isso seja, volto a insistir, não é nenhuma grande novidade, mas o acordo está sendo feito sem nenhuma participação, isso não existe. Acabam as reuniões, os empresários querem saber o que foi discutido, essa informação não é repassada. Isso é uma coisa muito ruim, e eu acredito que esse acordo, do jeito que ele está sendo feito, eu nem sei se vai ser bom ou ruim, porque eu não tenho como fazer avaliações. Mas me preocupa muito o que acontece com a China. Nosso principal destino das exportações, onde frases absolutamente desnecessárias, são críticas à China absolutamente desnecessárias, comentários. A semana passada houve um convite do embaixador da China para que muitas pessoas participassem de um webinar com ele, de um Zoom com ele. Foi muito interessante. Ele já está se posicionando de uma forma, não, a relação entre Brasil e China é muito antiga, vai continuar e continua insistindo no futuro. A China está se posicionando porque ela tem interesses de longo prazo no Brasil. Mas não há dúvida que a cada frase inconveniente que se ouve por aqui, a situação não nos ajuda em nada, o nosso maior comprador. Mas são commodities. Onde nós somos mais competitivos são exatamente nas commodities. Então, esse é um problema que temos. Acho que a gente tem que se pensar nisso. E aí fica uma questão importante, que é a questão da nossa relação com os Estados Unidos. E o Brasil, que historicamente sempre soube escolher o seu caminho sem fazer opções pelo lado A ou pelo lado B, pelo menos na parte econômica, a diplomacia pendular do Getúlio Vargas e coisas do gênero, ultimamente a gente está tentado a fazer opções. Opções que podem ser muito prejudiciais, em particular na questão do 5G. A questão do 5G é fundamental. A questão do 5G é o futuro. A questão do 5G representa bilhões de investimentos que podem ser feitos no Brasil, seja pela Huawei ou seja por qualquer outra empresa que nos apresente as melhores condições. Mas nós, graças a um alinhamento automático com qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, estamos perdendo um pouco da condição de nos posicionarmos e escolher o que é melhor para o Brasil. Para encerrar, a nossa relação com os Estados Unidos ela é muito interessante, porque é muito comum na imprensa, não, o acordo Brasil-Estados Unidos está para sair. Antes de ontem, o Lighthizer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, o chefe das negociações, falou, não está no horizonte de curto prazo um acordo comercial com o Brasil. Está se discutindo coisas importantes, práticas regulatórias, serviços, mas um acordo comercial mais amplo não é o caso. Isso me lembra um pouco a pressão que os Estados Unidos fez para nos apoiar na entrada da OCDE. Pode ser interessante para o Brasil, pode ser, mas foi a cobrança de que nós abandonássemos a nossa posição de país em desenvolvimento. E isso é muito ruim, perdemos muitas coisas. Há umas pessoas que dizem não perdemos nada. Se tivesse uma hora para falar, eu dizia quanto nós perdemos com isso. Mas tenho que encerrar em breve. E eu acho que o que temos... Não, obrigado. E que nós temos, então, que pensar no custo disso aí, porque, por exemplo, o México é da OCDE há muitos anos, o Chile é da OCDE há muitos anos, por exemplo, nossos vizinhos, e um deles deixou de ser país de desenvolvimento em relação ao OMC. Acho que essa nossa postura de simplesmente nos alinharmos sem ganharmos muita coisa, não acho isso conveniente. Acho que no futuro a gente vai se separando de um bloco, vai se juntando a outro. Eu tenho dúvida se é o melhor para o Brasil. Obrigado. Desculpe demorar um pouco mais, Arlindo. Obrigado, professor Paulo Ferracioli, por essas considerações sobre o quadro
na inserção do Brasil, especialmente no comércio internacional e na economia mundial. E agora eu vou passar a palavra, também por 13 minutos, como os demais, para o professor Paulo Roberto Almeida, nosso embaixador. Muito obrigado, Arlindo Oliveira, muito boa noite. Meus agradecimentos à Fundação Astrogildo Pereira pelo convite. Cumprimento também meus colegas de mesa, Alberto Ágio e Paulo Ferracioli. É com prazer que eu participo desse debate sobre o Brasil no mundo, e a pergunta vem: o que virá depois? Na verdade, a gente não sabe o que virá depois, ou não sabemos exatamente. Talvez a gente esteja farto de palestras online. Hoje eu já tive 4 durante o dia, inclusive aulas para alunos, seleções de candidatos. Talvez a gente esteja farto, ou talvez a gente se acostume com essa nova modalidade e vai poupar gastos para seminários presenciais, viagens, etc., não é? Mas no que concerne o mundo mesmo, a gente tem muitas dúvidas, como disse o Alberto Ágio, há uma grande incerteza sobre se teremos um pós-Grande Guerra, pós-Primeira Guerra, com o fascismo, ou um pós-Segunda Guerra, com a democracia, promoção do comércio, prosperidade, 30 anos gloriosos, etc. O Paulo Ferracioli mencionou alguns temas muito relevantes para os negócios internacionais. Eu, como diplomata e professor de Relações Econômicas Internacionais, também vou me concentrar um pouco nas questões internacionais, não é? Aproveitando esse convite, eu acabei colocando no meu blog, que se chama Diplomatizando, com 2 Es, todos os trabalhos que eu fiz nesses últimos meses, apenas selecionando o conceito pandemia. Tudo que apareceu de pandemia ou pós-pandemia, eu coloquei lá no meu blog Diplomatizando, quem tiver interesse pode ler. Então eu vou me concentrar um pouco nessas questões, ou seja, consequências geopolíticas da pandemia e os cenários para o Brasil nos próximos anos. A gente não vislumbra muita coisa até 2022, a não ser essa confusão de um governo disfuncional, não é? Mas teremos consequências decorrentes da pandemia, como já vínhamos tendo da crise de 2015, 2016, que foi a mais grave da história econômica do Brasil. Já vínhamos tendo um doloroso processo de ajuste que agora se encontra pouco facilitado pela pandemia, não é? O embaixador Rubens Recupero, que tem se pronunciado muitas vezes, alguns já terão assistido muitas palestras que ele deu em diferentes circunstâncias, sempre nesse formato digital. Ele fez uma palestra alguns meses atrás na Academia Brasileira de Letras, era uma série sobre o futuro do Brasil, não é? Ele fez uma palestra muito interessante que eu recomendo que vocês procurem no site da ABL. O título da palestra dele era Se Nós Teríamos um Futuro Pior que o Passado. Ele terminava com uma interrogação, não é? E isso era antes da pandemia, inclusive, não é? Então, é por causa do governo atual, por causa das indefinições de políticas públicas, de políticas setoriais e do nosso isolamento internacional, não é? Eu também fiz um trabalho com esse mesmo título, Um Futuro Pior que o Passado, só que eu eliminei a interrogação. Teremos, sim, um futuro pior que o passado, no plano global, no plano da geopolítica, no plano da economia, da depressão. Os economistas americanos, que consideravam a Grande Depressão dos anos 30 como a mãe de todas as crises, não é? E a última crise de 2008 era apenas a Grande Recessão. Hoje eles já vão falando de Greater Recession, ou Greater Depression, né? A maior depressão de todos os tempos. Pode ser que venha a ser realmente, os dados econômicos indicam um decréscimo de PIB praticamente em todo o mundo, com exceção da China e da Índia, que ainda vão crescer moderadamente. Todos os demais países vão ter quedas de 5%, 4%, 6%, 7%, 10%. O Brasil certamente vai decair nesse nível e teremos uma longa recuperação, ou seja, aquela recuperação do ajuste fiscal planejado ainda no governo Temer vai ser delongada para o resto da década de 20, não é? Talvez a gente se recupere lá pelo final da década, o nosso crescimento será medíocre, a dívida pública vai aumentar, etc. As consequências geopolíticas elas não serão tão dramáticas quanto se pensa. Finalmente, nem a peste negra do século XIV, nem a gripe espanhola mais recente, de 80 ou 90 anos atrás, 100 anos atrás, na verdade, né, levou a grandes mudanças estruturais sistêmicas no mundo internacional. O mundo se recuperou, teve crises, crise de 29, mas que não teve nada a ver com a gripe espanhola, que era, na verdade, americana. O mundo se recuperou, continuou a sua trajetória e, infelizmente,
estávamos num ciclo que os historiadores chamam de Segunda Guerra de 30 anos. Não é? Os arranjos feitos em Paris, em 1919, levaram, na profecia do Keynes, né, as consequências econômicas da paz, levaram a uma acumulação de fricções, tensões, que resultaram numa nova guerra, né, em 20 anos. Mas essa guerra foi provocada pelos fascismos expansionistas, não é? Os militarismos agressivos, que finalmente procuraram recuperar-se das humilhações sofridas na Grande Guerra, etc. Mas muito do que a gente vem sofrendo hoje já estava em curso nos anos anteriores, antes da pandemia. A retração nacionalista, o protecionismo, o isolacionismo, a denúncia do chamado multilateralismo. O governo Trump evidencia muito isso, mas outros governos de direita também têm evidenciado essa queda no isolacionismo, no novo nacionalismo, a nova direita, não é, que é xenófoba, que é antiglobalista, como se diz. Esse é um monstro metafísico que não faz nenhum sentido, mas tínhamos tendências. O Trump, quando assumiu, em começo de 2017, ele sistematicamente vinha desmantelando tudo aquilo que os americanos fizeram desde Bretton Woods, não é? Queria acabar, inclusive, com a OMC, o Sistema de Solução de Controvérsias já encontra-se prejudicado, queria acabar com a própria OTAN, denunciou o TPP, o Trans-Pacific Partnership com o país da Ásia, saiu do NAFTA e obrigou a novas negociações bilaterais com México e Canadá, denunciou o possível acordo transatlântico, né, de acordo de livre comércio entre Estados Unidos e União Europeia. E, nessa onda, outros pequenos ditadores se firmaram nessa onda nacionalista também. Viktor Orbán na Hungria, o Salvini na Itália, que hoje já não está mais, a Polônia conservadora e partidos de direita, de extrema-direita mesmo, na Europa ou mesmo na América Latina. No Brasil, é a primeira vez que nós temos um governo afirmadamente, deliberadamente, notoriamente de extrema-direita. E ele é difícil de classificar como sendo de direita, como sendo conservador, qualquer coisa. A verdade é que o governo Bolsonaro não tem doutrina, não tem teoria, não tem formulação, não tem princípios, não tem statements, não tem declarações de políticas, não há nenhuma declaração geral sobre as políticas do governo Bolsonaro, as suas grandes prioridades. Em política externa, que é a minha área, a situação é ainda mais terrível, não é? O que nós temos até agora é um processo de destruição dos padrões de trabalho, das grandes orientações da política externa brasileira ao longo das últimas décadas, uma destruição até das nossas relações prioritárias, seja no âmbito regional, seja nas relações com os grandes parceiros europeus, seja ainda, como apontou o Paulo Ferracioli, na China, não é? Essa diplomacia sabuja, dependente dos Estados Unidos, vai causar imensos prejuízos ao Brasil, e não só pelo 5G, embora o 5G seja algo muito dramático na nossa opção, não que se deva escolher o Huawei, mas o Brasil deve escolher fazer o seu leilão em função dos seus interesses nacionais e não em função de alinhamentos ideológicos. O Bolsonaro e o próprio chanceler acidental prometeram no início do governo que se faria uma política externa sem ideologia e um comércio exterior sem ideologia. Ora, o que nós temos tendo desde o início é pura ideologia e já não se esconde mais isso. Então, é um futuro pior que o passado para o Brasil, certamente, não apenas em decorrência da pandemia, e o Brasil tornou-se um pária internacional, não apenas no meio ambiente, como mencionou o Paulo Ferracioli, mas, sobretudo, pelo seu tratamento do meio ambiente, dos direitos humanos, do ataque à imprensa, aos jornalistas, do descompasso total desse governo com valores e princípios da democracia, inclusive com cláusulas que estão consagradas na nossa Constituição. No dia 8 de maio, como todos sabem, ex-chanceleres, 5 ex-chanceleres e o ministro Recupero, mais o ex-secretário de Assuntos Internacionais da presidência, o Sencaluti, assinaram um artigo publicado em todos os grandes jornais, Folha, Estadão, Globo, Valor, que foi uma espécie de manifesto de condenação ao isolamento do Brasil à política externa, não é? E eles apontaram todas as infrações aos princípios que estão consagrados no artigo 4º da nossa Constituição, sobre independência nacional, sobre não intervenção, sobre luta contra o terrorismo, etc. O Brasil
está numa trajetória absolutamente em descompasso com o seu passado ainda recente, de 1 ano e meio atrás, e o seu passado mais pregresso, de décadas de acumulação de um patrimônio diplomático respeitável, né? Depois da ditadura, depois da destruição da floresta amazônica, o Brasil vinha conquistando uma postura relativamente satisfatória no mundo, mas, infelizmente, nós perdemos isso. E, então, nós teremos uma longa recuperação pela frente, em princípio, em termos de credibilidade internacional, de imagem do Brasil, mas também os atentados que estão sendo cometidos hoje, vou concluir com isso, contra nossos principais parceiros na Europa, na Ásia, essa aliança sabuja com os Estados Unidos, vão deixar um legado muito difícil de recuperação. Por exemplo, os Estados Unidos anunciam algo e nós saímos celeremente atrás, emitindo notas de apoio. Não é? Primeiro, ao assassinato do general iraniano no Iraque, depois aquela votação sobre Cuba na ONU, agora é o presidente do BID, que os Estados Unidos apresentaram um candidato. Ora, havia um compromisso desde a criação do BID, em 1960, de que os Estados Unidos se contentariam com o cargo de vice-presidente, e sempre o tiverem, mas que a presidência seria dos latino-americanos. E assim foi. 5 ex-presidentes latino-americanos, Ricardo Lagos, Zedillo e outros, assinaram uma carta denunciando essa traição dos Estados Unidos a um acordo de 1960. E, infelizmente, o Brasil emitiu uma nota de apoio ao candidato americano, o que nos vai isolar ainda mais no continente. O Brasil se encontra isolado na região, sobretudo com os nossos vizinhos do Mercosul, e isolados no mundo. Essa é a minha mensagem para iniciar esse debate. Muito obrigado, Arlindo. Muito obrigado, embaixador Paulo Roberto Almeida. Eu queria agora passar a palavra para colegas que estão participando, formular questões, estão inscritos aqui o Benito Salomão, a Ivanise Deuteroide, mas antes eu gostaria de eu mesmo colocar para os nossos expositores um tema que já, de certa maneira, está presente no que eles têm falado, se nós teremos, no pós-pandemia, no mundo, um recuo no processo de globalização e o surgimento de novos nacionalismos, derivado em parte pelo que mencionou o professor Ferraccioli, sobre a crise de abastecimento, como houve no questão dos equipamentos de proteção individual, que foram basicamente produzidos por China e Índia, que revelaram um certo monopólio e gerou muita preocupação nos Estados Unidos e na Europa. E também a questão da nova economia, como é que fica automação, robotização, comércio eletrônico, essas coisas todas que podem vir a caracterizar a nova realidade no mundo pós-pandemia, né? São questões que eu queria colocar e já foram, em parte, já mencionadas pelos expositores. Eu queria passar a palavra agora por 3 minutos para o Benito Salomão. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né? E eu acompanhei atentamente a fala dos nossos 3 expositores, que brilhantemente colocaram suas posições, com as quais eu concordo em absoluto. E gostaria de fazer uma colocação aqui, porque acompanhando essa crise toda de fora, eu acho que eu sou um pouco testemunha ocular do que os senhores acabaram de narrar, né? Que é o esfarelamento da reputação do Brasil no resto do mundo, né? E isso tem a ver com questões estruturais deste governo, né, de orientações tacanhas com relação ao meio ambiente, com relação ao multilateralismo, mas também tem a ver com a questão da pandemia, né, com a forma como o governo não está lidando com a pandemia, né? Então, chega a beirar o absurdo nós falarmos que não temos, no meio de uma pandemia que ceifou, como bem disse o professor Alberto Ágio, a vida de 50 mil brasileiros, o que não ocorria desde a Guerra do Paraguai no país, nós não temos ministro da saúde. Então, essa informação chega no resto do mundo. De forma que, apenas para constar, a minha volta
o Brasil, que seria agora em agosto, ela está comprometida, né? Porque ninguém quer receber nem enviar voos para o Brasil. Estão tentando mandar pela Europa, mas também a Europa, pelo jeito, vai fechar as fronteiras com o Brasil. Então, me causa uma preocupação muito grande, porque o que vai sobrar depois disso? Né? Eu estive recentemente na Argentina, em setembro, e foi muito bem dito pelo embaixador Paulo Roberto, a questão do isolamento regional do Brasil. Né? Hoje o Brasil não consegue ser sequer um líder regional, né? Que é a sua vocação natural, por ser a maior economia do bloco, etc. Eu estive na Argentina recentemente participando de um encontro de economia, de finanças públicas, inclusive, que vão economistas de todo o continente, de todo o Cone Sul, e as pessoas me perguntavam, Benito, o que está acontecendo? As declarações com relação à esposa do Macron, né? As declarações com relação ao meio ambiente. Então, todo mundo muito assustado com essa postura do governo Bolsonaro. Então, a minha questão realmente é como nós vamos reconstruir isso, porque reputação, né, a gente que estuda economia, sabe que reputação, uma vez que você perde ela, reconquistar é muito difícil. Né? Reconquistar é muito difícil. E aqui, do Canadá, de Vancouver, eu tenho acesso aos principais veículos internacionais. The Economist, Washington Post. Semana passada teve uma matéria de capa do The New York Times, narrando a situação dramática com a qual o Brasil está lidando com a sua pandemia. The Guardian, Financial Times, todos envolvidos aí. Enfim, né? Isso nos causa uma certa ansiedade, principalmente vivendo num país cujas propostas de enfrentamento à pandemia deram certo. E aí, uma última provocação, né? Se eu me alongar demais, me perdoem, que eu acho que pode ser o legado positivo dessa crise toda, e eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Talvez essa pandemia ela tenha vindo com todo o caráter nefasto e sinistro dela sobre os países, mas entre as vítimas, né, milhares de vítimas que ela fez, ela pode também estar fazendo como vítima o populismo de direita no mundo. Né? Porque aí o que eu tenho visto, pelo menos daqui do Canadá, é que o discurso populista do Donald Trump ele perde força nesse momento aqui que os Estados Unidos caminha para a reta final da sua eleição presidencial. Hoje a Fox News divulgou uma pesquisa aqui com o Biden com a liderança de 12%, abriu uma liderança de 12% nessa fase da campanha. Penso que o Bolsonaro pode, em algum momento do tempo, sofrer um processo de impeachment e, às vezes, dentre as vítimas que o coronavírus fez, o populismo de direita pode ser uma dessas vítimas, porque o que a gente acompanha é que líderes que lidaram bem com a pandemia de forma equilibrada, de forma razoável, como o próprio Justin Trudeau aqui no Canadá, a Angela Merkel, o primeiro-ministro de Portugal, procure concluir, estão saindo bem em termos de prestígio dos seus governos, né? Enquanto líderes populistas como Trump e o próprio Bolsonaro estão encastelados ali nas bolhas que eles construíram. É isso. Encerro por aqui. Muito obrigado, Benito Salomão, que fala desde o Canadá. Estão inscritos agora para comentar pelo primeiro tempo Ivanise, depois Edson Barbosa, depois Davi Zaia. Por favor, Ivanise, pode abrir o microfone. Primeiro, como vai, Arlindo? Há quanto tempo? Eu gostei muito da apresentação dos três palestrantes. A abertura do Ágio deu muita condição para se analisar os diversos temas. Ele fez a partir de tópicos, né? E falou da questão da nossa estrutura institucional. Eu sou gestora de políticas públicas, sou cientista social, ajudei na redemocratização do país, participei da Constituinte e como participei da implantação dos principais programas sociais do país. Além disso, eu sou psicanalista. Então, quando eu escuto os intelectuais falando, como o embaixador disse, o embaixador Paulo Roberto, foi interessante porque ele foi trazendo, ele disse, inclusive, que
teve 4 palestras no dia de hoje. Eu estou acompanhando alguns pensadores sobre o que vem acontecendo. Quer dizer, existe, sim, um desejo de se ter respostas para o vírus, para a situação internacional, para a situação da política, para a despolitização, para a posição... Há uma série de questões que foram abertas. E há uma série de incertezas. Nós, psicanalistas, nós nos cuidamos, nós não respondemos, nós procuramos escutar. E aí eu vou trazer o raciocínio do embaixador. O embaixador Paulo Roberto, ele trouxe que respostas que estão sendo dadas a esta crise em todos os setores, né, sanitária, econômica, política, enfim, social, estão sendo dadas em 2 tempos, como referenciais de 2 tempos, após a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra. Então, sendo pior se o resultado, as consequências forem em termos do que houve no período pós-Primeira Guerra ou do período de pós-Segunda Guerra, com o acordo de Bretton Woods e o Estado de Bem-Estar Social. É essa questão que está em jogo. Muito bem, depois o embaixador fala sobre o Bolsonaro. E aí eu concordo. Eu não sei o que o Jair Bolsonaro, presidente da República, até que ponto ele nem sequer tem retórica, ele não tem doutrina, ele não opera, ele não tem competência de gestão. Eu não sei que tipo de consequências o que ele vem fazendo pode ter. A minha questão é essa, ele sequer tem ideologia. E aí o embaixador falou que há uma ideologia. E eu me pergunto se não há doutrina, é simplesmente uma destruição que vem ocorrendo, ele pode vir a ser substituído a qualquer momento a partir de instrumentos que nós dispomos. E nós temos os outros poderes, é o Congresso, é o Supremo, nós temos instrumentos no país que podem favorecer uma redução desse mandato, né? E aí eu me pergunto, na falta de ideologia, há ideologia? Quer dizer, no vácuo, o que existe, ao meu ver, é um vácuo de ideologia neste governo. No Brasil, eu não posso falar em populismo, eu não posso dizer que é de extrema-direita. Isso mesmo a Lilian Schwartz e a Heloísa Starling falaram em debates que elas não têm referencial para falar deste atual governo. Do que se trata? Então, como psicanalista que não responde, eu pergunto, né? Na falta de ideologia, há ideologia? Ou há, na verdade, um vazio ideológico no país, uma despolitização, uma desinstitucionalização, uma desindustrialização? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Ivanise. Agora estão inscritos 2 últimos colegas que vão formular questões, Edson Barbosa e depois Davi Zaia. E, em seguida, nós voltamos para que os nossos 3 expositores possam formular suas considerações finais desse seminário. Por favor, Edson Barbosa, com você a palavra. Uma saudação a todos, uma boa noite. Primeiro, quero agradecer pela exposição brilhante dos 3 expositores, né? Contemporânea, responsável e dinâmica, no sentido da percepção das questões que nós estamos atravessando. Agradecer profundamente, porque, do mesmo modo, eu estou, às vezes, com 3, 4 videoconferências, e além de textos, além de produção de planejamento todo o tempo, enfim. E é um refrigério assim, poder tê-los escutado. Quero agradecer sinceramente, né? O embaixador, o Ágio, o Paulo, mestres, né? Assim, eu ouvi com atenção, né? Com bastante cuidado,
e fiquei aqui pensando que é real, é isso. No entanto, todas as referências que vocês trouxeram e que temos são referências de uma situação que nós atravessamos, que o mundo atravessou. Nesse instante, é como se estivéssemos dentro de uma cerração, de uma nebulosa tão densa, tão brutal, tão cheia de interrogações, onde não sabemos exatamente o que está acontecendo na frente, o que está acontecendo nos lados. A gente tem uma ideia minimamente consoladora no sentido do conhecimento que temos de como as coisas procederam, né? Aconteceram até aqui. Eu fico imaginando assim a angústia e a tristeza de embaixadores tão responsáveis como vocês, de pessoas de representação das questões da humanidade, tomando partido do ponto de vista do Brasil, como se sentem diante de uma circunstância como essa. Agora, eu penso que, em nosso benefício também, o desconhecimento total da procela nos obriga, dentro do barco em que estamos, como fazer para tentar atravessá-lo. E sinto que, nesse instante, é aquela história, né, tolstoiana, que esse universal cante a sua aldeia. Né? Nossa aldeia aqui precisa resolver o grande problema que ela tem, independentemente de todos os outros, que é o problema político. Ou seja, a emergência da decisão política com relação à condução das coisas no tempo real das dúvidas é fundamental, prioritária, porque fora dela nós estaremos, se já estamos perdidos na procela, vai ser uma mistura de perdidos na procela com cegos em tiroteio, no meio de um tiroteio, em função de todas as questões que foram colocadas pelos companheiros, pelos mestres que me antecederam. Né? Eu concordo plenamente, e foi, Alberto, assim, uma bênção escutar a crítica que você faz, essa conversa de novo normal. Pô, nós não sabemos o que é novo, nós não sabemos o que é normal. A rigor, nós temos uma reflexão em função daquilo que vivenciamos e daquilo que nós podemos ter conhecimento hoje para ver quais são as perspectivas objetivas que temos dentro de uma crise sanitária sem igual. Eu tenho acompanhado, não dá para acompanhar tudo, mas até por força dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, eu tenho acompanhado o Oxford, na medida das pesquisas, na medida das avaliações, e, cara, não tem ideia do que quais são os princípios mínimos genômicos dessa porcaria desse vírus. As circunstâncias são muito... Perfeito. As circunstâncias são muito graves, então eu penso que, nesse instante, a gente também, para concluir, me perdoe, que as coisas que foram colocadas são tão sérias, né, que quando nós tivemos, né, a gripe espanhola, ou a Primeira Guerra, ou a Segunda Guerra, não existiam comunicações internacionais, senão através do rádio e do telégrafo. Hoje as coisas acontecem em tempo real em todos os lugares. Então, eu sinto que a comunhão de inteligência e a extrema comunicação a respeito das realidades locais vai nos permitir, quem sabe, ter uma esperança de que, num curto prazo, nós possamos ter uma nova concertação mundial, sistêmica, do sistema como um todo, do sistema financeiro, do sistema produtivo, do sistema da vida humana em atinência ao ambiente que nós efetivamente conhecemos, mas não sabemos como sairá dessa pandemia, se é que nós vamos ter uma porta de saída para isso. Muito obrigado. Desculpa aí ultrapassar. Obrigado, Everton Barbosa, nosso companheiro Edinho. Eu passo agora a palavra para o Davi Zaia e depois Luiz Carlos Azedo. Só gostaria de mencionar, porque há questões que estão sendo formuladas aqui lateralmente, e um Urbano Pato está colocando a seguinte questão: as contradições internas na Europa entre integração e globalização e movimentos nacionalistas, como que isso poderá influenciar adiante na relação da Europa com o Brasil, caso lá prevaleça, imagino, os nacionalismos, né? E se coloca sempre aqui o Urbano Pato como eurocêntrico e esperançoso. Bom, eu passo a palavra para o Davi Zaia. Boa noite, cumprimentar a todos. Taubaté está com alto índice de participação. Eu e o Pato estamos participando aí desse debate, né? Mas eu gostei muito da exposição que foi apresentada e a caracterização que foi feita do Bolsonaro, né? Um desastre total, uma coisa sem... Se a gente tivesse num navio, Bolsonaro fosse o comandante e chegasse a notícia que o comandante desapareceu, a gente ficaria feliz, né? Porque seria uma solução nessa altura que nós estamos vivendo.
Infelizmente, aqui a gente não tem essa possibilidade de ter essa boa notícia, né? O comandante sumiu. Vamos ter que enfrentar isso, seja com impeachment ou com alguma outra alternativa que tem aí. E isso vai depender muito, né? Uma coisa até que a pandemia não deixa é que a gente possa ter a população na rua. Acho até que se isso passar logo, né, que a gente não sabe, pode ser que a população vá para a rua, porque a situação econômica vai ser muito ruim e o Brasil vai ser o país que vai mais demorar para sair dessa crise. Mas a questão que eu colocaria, um debate que tem acontecido no mundo é a questão da distribuição da renda. Eu sei que talvez não seja aí o foco do debate que a gente teve aqui, mas essa é uma questão importante, né? O mundo, no século passado, viveu um aprofundamento do estado de bem-estar social, né? Nas duas guerras, né, que você teve, em todas as crises que a gente viveu no século passado, de certa forma, a gente saiu com uma melhor distribuição de renda, uma sociedade mais igual, em parte porque parte das riquezas eram destruídas, né? E depois porque você tinha um sistema que ajudava nisso. A partir da década de 90, 80, 90, nós tivemos um aprofundamento da desigualdade no mundo todo, né? Então, a pergunta que eu deixo é, vocês imaginam que até porque esse debate está voltando, né? Voltou com muita força. Nós temos uma chance de ter políticas e programas econômicos e uma visão internacional que caminhe para mudanças no nosso sistema capitalista que possam gerar um processo de mais igualdade, melhor distribuição de renda? Muito obrigado, Davi Zaia, pela sua contribuição e seu questionamento. Eu passo a palavra para o último inscrito, que é o nosso diretor, Luiz Carlos Azedo. Por favor, Azedo, sua questão. Muito obrigado, Davi Zaia, por sua contribuição e seu questionamento. Bom, primeiro eu queria parabenizar e agradecer aí os palestrantes, o embaixador, Paulo Roberto, o Paulo Ferracioli, meu querido amigo, e o Alberto Ágio, que é diretor aqui da Fundação e é um intelectual brilhante. Eu sempre falo que ele anda 3 casas na minha frente. Eu queria pontuar algumas questões que eu acho que são muito relevantes, que são anteriores à pandemia, mas que tendem a ganhar mais dramaticidade em função dessa crise sanitária e de uma recessão mundial, que a gente não tem noção ainda da escala que ela vai ter no mundo, mas que aqui no Brasil já estão falando aí de uma redução do PIB esse ano de 8%. Então, é uma recessão muito violenta, muito dura e muito brusca, né? Que eu acho que tende a agravar algumas questões que têm a ver com a política externa e que já se apresentavam para o Brasil. Quer dizer, a primeira é a perda de complexidade da nossa balança comercial. Quer dizer, nós estamos, embora, como o Ferracioli falou, a nossa plataforma, quer dizer, a nossa exportação de commodities seja uma coisa assim, da maior importância, a nossa agricultura muito moderna, a perda de complexidade da nossa balança comercial, da produção brasileira, é um sintoma grave de desindustrialização, porque está havendo uma mudança no mundo, do ponto de vista da economia, no plano energético, que é a descarbonização da economia. Isso agora, na Europa, deve se acelerar tremendamente. E isso pode aumentar ainda mais o nosso retardo e a nossa perda de competitividade. Segunda questão que eu queria destacar é o problema vamos dizer assim, da situação interna nossa na relação com o mundo, com os investimentos, com as empresas que estão em busca de oportunidades no mundo, porque nós vamos ter, ao mesmo tempo, um aumento brutal do déficit fiscal, que estava em 134, se não me falha a memória,
bilhões no orçamento desse ano, isso vai para 700 bilhões. E se não houver uma estratégia pactuada de achatamento da curva da dívida pública, nós vamos ter muita dificuldade para estabilizar a economia e ter um ambiente econômico mais favorável para o país. A outra questão é a segurança jurídica, quer dizer, essa crise política que o Bolsonaro está provocando, essa turbulência institucional, ela gera muita insegurança jurídica. Isso também é um fator que vai atrapalhar o Brasil nas suas relações com o mundo, né? Aumentando ainda mais o nosso isolamento, porque, afora a questão da opinião pública, que hoje em dia vê o Brasil como um péssimo exemplo, como um pária mundial, quer dizer, a gente também está num caminho de isolamento do ponto de vista das relações políticas e das relações comerciais. E com esse governo aí, com essa linha aí que é adotada na chancelaria brasileira, eu acho muito difícil reverter isso com esse governo. E as consequências podem ser muito dramáticas, né? Tudo isso, quer dizer, cria um ambiente em que a tendência principal continua sendo a de aprofundamento das desigualdades no Brasil, dos desequilíbrios regionais, da ampliação da miséria, ainda mais porque o impacto que essa pandemia está tendo na nossa economia não é só a questão do apagão no capital. A gente está tendo um apagão na atividade produtiva, assim, de uma economia informal que sempre foi vamos dizer assim, o que amarrou por baixo a economia, de certa forma, garantindo condições mínimas de sobrevivência para a parcela mais pobre da população. Eram essas aí as minhas considerações. Eu gostaria que essas questões fossem abordadas pelos palestrantes. Muito obrigado, Azedo. Nós agora retornamos aos nossos 3 palestrantes para que possam, no período de tempo até 10 minutos para cada um, formular suas considerações finais e, tanto quanto possível, ir respondendo às preocupações e às indagações que foram formuladas pelos nossos comentadores. Eu queria passar a palavra inicialmente para o Paulo Ferracioli, se já está aí, para que ele possa fazer suas considerações sobre esses temas que foram suscitados. Ferracioli. Temas importantes, relevantes, difíceis, começando pela colocação do nosso mediador, o Arlindo, a questão do que está acontecendo com a globalização, o recuo da globalização. Só para tocar um pouco nisso, não é um tema novo, o tema já estava sendo discutido desde o final dos anos 90, alguns autores começaram a publicar sobre se teria sido exagerada a globalização, mas eu gostaria de me ater aqui a uma capa do Economist, de janeiro do ano passado, quando surgiu a ideia da Slowbalization, uma Slowbalization de slow, devagar, e na qual se discutia já essa questão das cadeias globais de valor, e que tinha, num certo sentido, muito a ver com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, as propostas ainda não tão claras de decoupling, mas as propostas de que as empresas tinham que voltar para os Estados Unidos. Minha opinião sobre isso é que não haverá, efetivamente, um recuo da globalização, mas haverá uma redistribuição do parque fabril pelo mundo. Eu tenho visto muitas discussões de muitas câmaras de comércio e indústria de todo o mundo, e esses dias eu ouvi o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Alemanha dizendo, olha, muita gente está falando, mas quando eu pergunto para as empresas, nenhuma empresa está pensando em voltar para a Alemanha. Talvez haja alguma redistribuição. Então, não é bem uma globalização que vai recuar, vai haver uma mudança, vai haver uma nova situação aparecendo. Uma questão
muitas questões importantes, mas eu queria chegar um pouco na questão do Edson Barbosa, nas questões que ele falou sobre resolver os problemas internos, mas ele colocou muito a necessidade de olhar para o futuro. Isso é interessante, porque a grande angústia não é mais explicações, não é muita discussão, é muita coisa interessante, a internet está todo dia, a gente assiste um monte de discussões feito essa aqui, muitas de altíssimo nível, mas a perplexidade que surge é para onde vamos. Então, eu, como professor da área de economia internacional, de negócios internacionais, existe uma pergunta que se é feita tantas vezes, que eu até preparei uma palestra que eu tenho apresentado em alguns lugares, sobre qual será o futuro das relações entre Estados Unidos e China. O interessante dessa minha preparação não é o resultado, eu fiz 4 cenários, mas o interessante é o nível de incerteza que existe. São cenários completamente diferentes e eu me pergunto qual será o mais provável. Alguns eu acho menos prováveis, mas que vão desde uma guerra quente até uma nova ordem internacional, no mínimo com algumas alterações, ou no mínimo diferente da que foi construída, digamos, liderada pelos Estados Unidos a partir do término da Segunda Guerra. Eu acho que essa é uma questão interessante. E sobre essa questão, que eu acho que a gente quer olhar para o futuro, quer pensar, tem um professor da Universidade Nacional de Singapura, ele foi diplomata, ele foi, inclusive, presidente do Conselho de Segurança da ONU, se chama Kishore Mahbubani. O Mahbubani é uma pessoa muito interessante. Ele lançou um livro há mais ou menos um mês, esse livro virou um modismo, tem montes de webinars com ele por aí, de Chatham House ao que quisermos. O livro dele se chama Has China Won, não é Won the War, não. Won, ele pergunta, a China ganhou? E aí ele passa o livro todo discutindo isso, sem concluir, é claro, mas falando de todas as incertezas. Mas tem um ponto que ele se refere, que foi colocado pelo Davi Zaya, que é um ponto absolutamente central, que é essa questão da distribuição de renda. Ele fala, olha, tem um problema, na China também acontece um problema com a distribuição de renda, mas nos Estados Unidos, nos últimos 30, 40 anos, a distribuição de renda piorou demais. As mudanças da legislação eleitoral americana, as decisões da Suprema Corte referentes à possibilidade de que as empresas possam gastar tanto dinheiro quanto propondo o candidato A, B ou C, você vai criando um sistema político profundamente comprometido com quem centraliza, com quem acumula mais riqueza. Então, eu acho que essa é outra questão que eu queria falar, que são pontos importantes. A Ivanise, eu queria dizer que eu participo da perplexidade dela, também não tem muita coisa. O Benito Salomão basicamente concordou com o que nós três dissemos aqui. E no que diz respeito ao que o Azedo falou, para encerrar, eu queria concordar com ele que realmente há um problema sério com a indústria brasileira. Mas esse problema é de muito difícil solução. A indústria está mudando muito. A indústria 4.0, onde a China, particularmente o Nordeste da China, está avançando. Fala-se muito do Sul da China, do Sudeste da China, onde tem uns setores industriais bem sofisticados em termos de eletrônica. Mas a indústria mais sofisticada chinesa, a 4.0, tem uma ligação enorme com a indústria alemã, que fica no Nordeste da China. Aquela parte fica, digamos, atrás da Coreia do Norte. E eu acho que essa modernização nós ainda não estamos chegando lá. E para isso vai ser absolutamente fundamental que a gente tenha um 5G as soon as possible, porque vai fazer muita falta. E uma coisa que eu queria acrescentar, que não é apenas o setor industrial, mas o que está mais crescendo no mundo nesses últimos tempos é o setor de serviços. Nós estamos atrasadíssimos no setor de serviços. Como é que nós vamos fazer? Não sei. Não tenho a pretensão de dizer aquela coisa de professor, né? O Brasil tinha aqui. Acho que isso aí não tem nada a ver. Mas há muitas perplexidades e a gente vai ter que pensar muito. Em relação, para concluir,
se há um fator positivo, e se eu não me engano foi o Edson Barbosa que falou de algo positivo, se não pode surgir. Eu acho que o que há de positivo muito interessante no planeta, mas também no Brasil, é como está se discutindo o mundo. A quantidade de pessoas assistindo lives, assistindo discussões, assistindo debate, os grupos de WhatsApp, eu acho isso muito positivo. A gente vai ter que discutir coletivamente como sociedade. Não acredito, evidentemente, no Salvador, no décimo esclarecido, coisas desse tipo, sempre já foi. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Paulo Ferracioli por sua participação nesse debate. A Fundação Astrogildo Pereira agradece intensamente e quer aqui antecipadamente deixar um convite para futuras reuniões dessa natureza, porque essa reunião está se mostrando bastante rica e, como você mesmo disse ao final, esse tipo de conversa é o que pode estar acontecendo de positivo no Brasil e no mundo nesse tempo tão difícil que nós atravessamos. Eu queria, então, convidar agora o embaixador Paulo Roberto Almeida para suas considerações e seu debate em relação às formulações que foram feitas. Embaixador, por favor. Muito obrigado, Arlindo. Questões muito instigantes colocadas por você mesmo, pelo Benito, pela Ivanise, pelo Urbano Pato, pelo Edson, Davi Zaia e, finalmente, Luiz Carlos Azedo. Sobre a sua primeira pergunta, recuo na globalização, isso é um fato. Há mais de 5 anos que o ex-secretário agora, ex-secretário de Assuntos Internacionais e Comércio Exterior do Ministério da Economia, o meu colega ex-diplomata Marcos Troirro, que agora está indo para o Banco do BRICS, em Xangai, tinha já publicado um livro cujo título era exatamente Desglobalização. Ou seja, já havia um movimento de recuo, mas ele é mais retórico do que efetivo. As empresas continuam fazendo alocação de investimentos em função dessas cadeias globais de valor, cadeias que são absolutamente dominantes, seja no Atlântico Norte, seja no Pacífico. O Mercosul, a América do Sul em particular, está muito distante das cadeias de valor. A gente, consultando um mapa sobre as cadeias de valor no mundo, há um grande vácuo aqui. E as que existem, as poucas que existem, são as multinacionais que estão no Brasil, no México, na Argentina, um pouco no Chile, e que aí mantêm conexões e vínculos entre si, mas a nossa participação em cadeias de valor é muito pequena. Sobre o nacionalismo, é verdade, há uma volta ao nacionalismo, isso também é muita política e nacionalismos de direita, geralmente, não é? Reacionários, conservadores, mas não acredito em crise de abastecimento, Arlindo. O abastecimento pode ter problemas temporários, não é? Como houve no início da pandemia, mas depois ele se restabelece e os capitalistas vão abastecer os mercados em função da demanda, né? O Benito Salomão mencionou justamente se não haveria um decréscimo do nacionalismo de direita, do populismo de direita com essa pandemia. Eu acredito que não. Há um artigo recente do Francis Fukuyama, muito famoso, publicado na Foreign Affairs desse mês, né, na Foreign Affairs de julho e agosto, um artigo dele sobre o tratamento da pandemia no mundo. E ele não distingue entre esquerda e direita. Se os governos são eficientes, são responsáveis, são accountable, né? São responsáveis pela administração da pandemia, eles têm aprovação popular, independentemente de serem mais conservadores ou mais à esquerda. Não é a questão da governança. Se a governança é efetiva, eles serão eleitos e nisso não vai nenhuma ideologia pré-formatada, digamos assim, né? O isolamento regional do Brasil, sobretudo em relação à Argentina, como disse o Benito Salomão, é extraordinário. Lembre-se que logo nas eleições primárias da Argentina, em maio do ano passado, quando Alberto Fernandes saiu na frente do Macri, o nosso presidente começou a agredir o presidente Alberto Fernandes. Falou de esquerdalha, falou que o Rio Grande do Sul viraria uma nova Roraima com a imigração de argentinos, uma coisa horrível. E o próprio chanceler seguiu nessas ofensas. Até hoje não houve nenhum encontro entre os dois países, não há realmente contatos, diálogo, não há possibilidade de reformar o Mercosul ou de ter acordos, inclusive para finalizar o acordo com a União Europeia do Mercosul. Ele teve acertos na parte política,
na parte de cooperação, mas a parte que é mais relevante, que é de comércio, não é? Investimentos, ainda não está fechada. E mesmo que seja assinado, como disse o Paulo Ferracioli, não é seguro que ele entre em vigor, e provavelmente não vai entrar em vigor, porque vários parlamentos europeus vão se opor à ratificação desse tratado, desse acordo em termos nacionais, e o próprio Parlamento Europeu provavelmente não vai entrar. Assim como o Brasil não vai ingressar na OCDE, não porque o Paulo Guedes tenha deixado de ser liberal, mas porque nós deixamos de cumprir requisitos mínimos de lavagem de dinheiro, de combate à corrupção, que estão no âmbito da OCDE, naquele GAFI, o Grupo de Assuntos Financeiros Internacionais, que exige cooperação no intercâmbio de informações sobre lavagem de dinheiro. Infelizmente, nós recuamos muito nesse governo, não é? A Ivanise confirmou que tem ideologia ou não tem ideologia. Realmente, o Bolsonaro não tem nada, ele tem instintos muito primitivos, mas ele é cercado, seja por liberais, que não sei se continuam com ele, seja por conservadores, mas geralmente com aqueles saudosistas da ditadura militar, não é? Essa é a ideologia deles, é o autoritarismo, não é? Há um vazio ideológico, ao mesmo tempo há aquela ideologia da direita rançosa, não é? O Urbano Pato falou sobre os nacionalismos na Europa. É verdade, a Europa é um mosaico de povos, independentemente de 50 anos ou mais de integração, em que eles ainda têm diferenças muito grandes, têm nacionalismos. A gente vê os países da Europa Central muito mais centrados no conservadorismo católico e muito mais centrados na xenofobia, anti-imigração, etc. Não é? O Davi Zaia falou sobre a distribuição de renda. Veja, Davi, todos os historiadores econômicos confirmam que nós estamos numa fase de grande convergência, ou pelo menos de uma nova convergência. O que houve no mundo, na história econômica mundial, e aqui é preciso distinguir entre desigualdade entre nações e desigualdade dentro das nações. A desigualdade entre nações tem diminuído desde a terceira onda da globalização, desde os anos 80, 90. Então, os chineses, os indianos retiraram centenas de milhões de pessoas da miséria. A China tinha planejado tirar, neste ano, acabar com a miséria residual. Não sei se ela vai conseguir, mas daqui a 20 anos ela terá uma renda per capita igual à da OCDE, não é? De 40 mil dólares. Ela nunca vai alcançar a renda per capita americana, nem em 150 anos, mas ela já é a maior economia do planeta. Então, o que você tem é uma diminuição da desigualdade entre as nações e um aumento da desigualdade nas nações. Mas aí não é um problema do capitalismo, da globalização, não. É um problema de políticas nacionais. São políticas nacionais que aprofundam a desigualdade. Claro que há uma exacerbação do setor financeiro, mas eu diria que a desigualdade, a pobreza no mundo tem diminuído, ainda que você tenha tido mega bilionários agora, tanto na China quanto nos Estados Unidos, assim na Europa, uma desigualdade intra-nações. Eu não considero que seja o principal problema. O principal problema ainda é a pobreza residual no mundo, na Ásia do Sul, na África, na América Latina, etc. O Azedo coloca questões muito importantes, não é? Em primeiro lugar, a desindustrialização do Brasil. Esse é um processo, como disse o Paulo Ferracioli, vem de longe e não está vinculado nem à valorização cambial na era Lula, nem ao aumento do salário mínimo, mas sim um crescimento medíocre da produtividade. O Brasil se desqualificou na indústria porque ele é protecionista, ele é introvertido, ele tem uma economia fechada. Do G20, é a economia mais fechada do G20, ou seja, o componente de comércio exterior no seu PIB é o dos menores que existe. Então, é um problema made in Brasil, não é um problema da globalização das relações. O problema é que o Brasil, justamente, ele é introvertido. O Edmar Baixa tem muitos trabalhos sobre a necessidade de abertura comercial e como uma abertura comercial, ainda que não negociada, unilateral, não é? Erga omnes, faria muito bem a reindustrialização do Brasil, mas é um processo realmente difícil, não é? A situação da dívida pública realmente é um problema sério, enquanto a Selic estiver nessa taxa historicamente baixa, não é um problema, mas se nós tivermos Selic como tivemos no passado, 8, 9, 10, 12%, aí sim é calote certo, não é? E isso é um problema muito sério. Quanto à segurança jurídica, é um fato, e a política externa tem sido responsável pela insegurança jurídica
no Brasil, não é? Eu não prevejo nenhuma mudança nessa ideologia, porque o Bolsonaro e o chanceler acidental atual, né, Ernesto Araújo, eles se estimam, assim como o Bolsonaro estima o Weintraub, não é? O pior ministro da educação que tivemos em toda a história republicana. Assim como o governo Bolsonaro é o pior governo que nós tivemos no Brasil desde Dom Tomé de Souza, desde 1549, quando desembarcou aqui Dom Tomé de Souza e começou o governo geral, depois os vice-reis. Nunca tivemos um governo tão medíocre, tão totalmente contrário ao interesse nacional, não só na política externa, na própria política interna, não é? Esses são os meus comentários que eu teria a fazer, e claro que nós estamos num processo de recuperação econômica. Agora, vejam vocês, depois da peste negra, e termino por aqui, do século XIV, a produtividade na Europa cresceu muito. A Europa perdeu 1/4 da sua população, talvez até 1/3, mas a produtividade, justamente pela diminuição de braços, o feudalismo encontrou-se em decadência, a produtividade cresceu muito. Ela vai voltar a crescer justamente pela indução a essa economia virtual, não é? Ao teletrabalho, a aos métodos e ferramentas que vão estar conosco daqui para frente, inclusive forçados pelo isolamento. E haverá maior cooperação entre os países abertos. Os países que escolhem se fechar nacionalmente, como é o caso dos Estados Unidos sob Trump hoje, e é o caso do Brasil também sob Bolsonaro, eles vão se prejudicar. Os outros países vão continuar. Provavelmente a China, a Índia e a Europa vão continuar crescendo em novas bases. E eu termino dizendo o seguinte: nós não temos mais uma guerra fria geopolítica, como tivemos entre 47 e 89 e 90, entre União Soviética e Estados Unidos, mas estamos numa guerra fria econômica e tecnológica entre Estados Unidos e China. Mas isso porque os Estados Unidos elegeram a China como adversário. Isso é paranoia do Pentágono, incrivelmente escolhida também como postura dos acadêmicos. Eu estou absolutamente surpreendido com acadêmicos americanos que adotaram a paranoia do Pentágono anti-China. China e Estados Unidos são países complementares. Já dizia aquele historiador britânico ou escocês, Niall Ferguson, né? Em vários livros, que se houvesse uma chimérica, ou seja, uma integração, uma osmose das duas economias, o mundo estaria num processo muito grande de crescimento e de redução da pobreza em nível global. A escolha dos Estados Unidos de elegerem a China como adversária é muito ruim para ambos os países, mais para os Estados Unidos do que para a China, e muito ruim para o mundo. Inclusive, aquele grande professor de Harvard, Graham Allison, que escreveu um trabalho primoroso sobre a crise dos mísseis em Cuba, em 62, The Sense of Decision, ele vive insistindo na sua tese, que é a armadilha de Tucídides. A armadilha de Tucídides é quando você tem duas potências econômicas e militares emergindo, você vai ter um conflito entre elas e uma guerra, não é? Eu não acredito nessa armadilha de Tucídides, mas acredito que sim, tanto os acadêmicos americanos quanto os paranoicos do Pentágono estão fazendo uma escolha errada em detrimento do povo americano e da economia americana. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Paulo Roberto Almeida, por suas considerações. Eu queria também, em nome da Fundação Astrodildo Pereira, agradecer a participação nesse debate e renovar o convite para futuros encontros dessa natureza, que nós certamente repetiremos. Agora eu passo a palavra para as considerações finais do Roberto Ajo. Bom, talvez eu não me reporte a todas as ponderações que foram feitas, são questões que foram levantadas de maneira muito inteligente, muito significativa frente ao que nós estamos discutindo aqui, coisas que nós deveríamos parar para pensar e consultar uma bibliografia de especialistas a respeito, né, sobre comércio mundial, sobre tecnologia, questão da globalização, questão do conflito econômico mundial, distribuição de renda, etc. Como eu introduzi algumas questões gerais, eu vou me manter nesse plano para
fazer essa segunda intervenção, e aí seria uma final. Primeiro, eu acho que eu concordo com quem pontuou que essa questão da globalização vai viver uma nova dinâmica, mesmo porque, mesmo antes da pandemia, né, já se observava a crítica à globalização, a necessidade de atualização de inúmeras questões e relacionamentos no corpo inteiro dessa nova globalização, que alguns chamam de globalização neoliberal, outros preferem falar de uma globalização financeira, mas, enfim, aquilo que alterou relações econômicas no mundo e, enfim, gerou contradições e conflitos que nós não víamos antes ou não percebíamos da forma que passamos a perceber, e que houve uma reação no contexto desses conflitos, e a globalização passa a ser repensada. Tanto mais agora com a pandemia, né, o que se observa é que não há propriamente o estabelecimento de um conflito claro entre nacionalismo, retorno ao Estado e às suas soberanias e a globalização. Há muita retórica aí contra o globalismo, mas esse conflito estabelecido, essa clivagem dessa maneira, me parece que não é um cenário já estabelecido, e nem sei se será estabelecido. Tal é a força das transformações que geraram, né, essa dinâmica do processo de globalização. Transformações tecnológicas, de comunicação, etc., etc., e que geraram dinâmicas bastante diferentes do ponto de vista das estruturas produtivas. Então, eu não vejo que vá por aí. Então, entender uma nova dinâmica, ou seja, avaliar uma nova dinâmica da globalização, me parece mais recomendável. Frente a isso, eu queria observar que o nacionalismo aparece de uma maneira muito forte, ou apareceu na Europa, principalmente na Europa do Leste, na Hungria, Polônia, principalmente, e houve uma pesquisa feita, uma grande pesquisa feita sobre essa nova direita. E observe-se que Hungria e Polônia são, até do ponto de vista eleitoral, esses iliberalismos mais sustentáveis, em torno de 40%, 46% do eleitorado. Mas, no conjunto dos países europeus mais importantes, essa nova direita não ultrapassa muito 12% a 18% no máximo. E eu tenho a impressão que, olhando o cenário europeu de combate à pandemia, há uma certa revalorização das lideranças de centro, centro-esquerda, né, social-democratas ou democratas cristãos, liberal-democratas, etc., no contexto europeu, tirando, obviamente, o que aconteceu com a Inglaterra. Mas Espanha, Itália, mesmo Itália, Alemanha, principalmente, né, isso eu tenho a impressão que há uma recuperação desse tipo de força política. E isso me leva a um outro ponto, que é o ponto, talvez possamos chamar de um ponto positivo, um lado positivo dessa questão tão dramática da pandemia, que é uma espécie de um retorno qualificado da política como uma esfera de ação importante para enfrentar esse episódio, esse fenômeno mais dramático da história nos últimos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, que é essa a retomada da importância da política, já
num contexto que eu penso que, colocando o paradoxo central entre espaço territorial nacional e governança mundial. Então, essa questão que põe a necessidade de enfrentamentos da pandemia em termos supranacionais, eu acho que foi a crítica mais severa feita à Europa, no sentido de é preciso mais Europa do que mais França, mais Alemanha, mais Itália, etc. É necessário, quer dizer, eu acho que há uma revalorização pela política de uma iniciativa tão forte, tão importante como o da União Europeia. Repensar, como já vinha se fazendo criticamente a União Europeia, me parece que é um ganho, inclusive observado pelo livro do Daniel Innerarity, que cujo título é Pan-Democracia. Então, ele vai nessa linha de que, na Europa, há uma valorização, pelo menos do ponto de vista de procurar uma nova estratégia na revalorização da União Europeia. Isso é algo importantíssimo do meu ponto de vista para a questão que foi colocada a respeito do populismo, que já era, para mim, uma utilização incorreta. Eu não gosto muito de se falar em populismo para vários tipos de liderança, etc., etc. O que eu vejo que na Europa existe, do ponto de vista da extrema-direita, aquilo que é mais avançado do ponto de vista da extrema-direita é a Hungria, com a perspectiva da chamada democracia iliberal e essa ideia de contestar a democracia liberal representativa. Isso se alastra pelo mundo. Nós temos aqui no Brasil gente que pensa rigorosamente nessa linha, embora efetivamente haja dificuldades para essa extrema-direita em todos os lugares. O que aconteceu na Itália com a superação da operação do Salvini para conquistar plenos poderes na Itália e a sua retirada, né, do governo através de uma composição de uma nova aliança, claro que tudo isso é muito instável, mas é algo que eu vejo como significativo. Essa nova colocação da importância da política me parece efetivamente, pelo que eu posso visualizar, um ponto positivo que deriva da necessidade de uma governança que supere os espaços nacionais e que se coloca ainda na questão do enfrentamento da pandemia. Não é o único ponto, né, de enfrentamento da pandemia a questão dessa governança mais ampla, mais mundial, ultrapassando os espaços territoriais nacionais. Mas, em determinados contextos, como Europa, América do Norte, como mesmo na América do Sul, essa questão é uma questão que aparece, no mínimo, como uma reflexão e uma necessidade de repensar. Acho que uma coisa que não foi colocada foi, que eu acho que é um ponto a se pensar, a ideia de que, com a pandemia, com a necessidade do combate à pandemia, o Estado retorna depois de décadas em que a predominância da reflexão e das propostas, todas elas estavam assentadas mais na ênfase dos mecanismos de mercado e na ideia de que nós vamos se afastar da lógica estatal, que é a lógica que vem do pós-Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Bom, é claro que isso retornou, mas eu penso que já rapidamente, né, inúmeras pessoas, inúmeros intelectuais
que tem investigado essa retomada do Estado. Inclusive, aqui no Brasil, há uma discussão, né? Na imprensa se nota essa questão de determinados intelectuais críticos, né? A essa recolocação do Estado como um fator decisivo no enfrentamento da pandemia e na recuperação econômica, olhar com cuidado isso. Eu acho que esse é um outro ponto, né, para nós não sairmos desse momento, né, com um novo mito, né? Quer dizer, o Estado tem que ser reintroduzido, e muita gente já até andou falando numa retomada de estratégias de substituição de importações, etc., que é algo que é possível que ocorra, mas não nos termos em que isso foi uma estratégia de modernização dos anos 30 e 40 para frente no Brasil e em outros países latino-americanos. Para finalizar, eu sei que eu não estou colocando inúmeras questões que foram pontuadas aqui. Em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro, efetivamente, ele induz a sua base de apoio a comportamentos fascistizantes. Mas não há, efetivamente, ainda, e nós podemos dizer que estamos felizes por isso, capacidade no Bolsonaro sequer de implantar um regime de tipo fascista. Quer dizer, é algo que está, pelo menos ao que tudo indica, não há solidez do ponto de vista de projeto para algo do gênero. No início, o Bolsonaro me parecia muito mais uma liderança, digamos, negativa do ponto de vista da modernidade, algo muito mais parecido com o Salazar, com o Franco, do que propriamente com o Mussolini e com o Hitler, que, à sua maneira, foram modernizadores, né? De forma visceral, né? Avassaladores, né? Aquilo que se realizou na Itália e na Alemanha, e depois veio a guerra e tudo ruiu. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro é um tipo de liderança mais errática, mais perdida, sem um projeto claro. Eu concordo com alguém, acho que foi o Paulo que mencionou isso desde a sua primeira, né, o Paulo Roberto, desde a sua primeira intervenção, eu concordo com isso. Acho que a perspectiva do Bolsonaro é a da destruição mesmo. Eu acho que ele tem se pautado por essa ideia. Eu acho que ele, no primeiro ano de governo, se movimentou e ainda se movimenta em algumas áreas, como bem mencionou também o Paulo, na área, os dois Paulos, né, na área internacional, a destruição é visível, é claríssima, mas não só na área internacional, né? Eu acho que a única coisa que não há uma estratégia de destruição em determinados setores econômicos, principalmente na agroindústria, porque esse setor deu base ao Bolsonaro, esse setor ainda é bastante forte e é carro-chefe da economia. Mas no plano político-institucional, no plano ideológico, no plano da cultura, né, esse é um governo reacionário. Eu tenho a impressão que a gente tem que assumir. Eu não concordaria com essa ideia do vazio ideológico. Eu concordo mais com a ideia de que a forma pela qual a nossa modernização se realizou, especialmente em democracia, ela carrega inúmeros, profundos déficits de cultura democrática, de cultura civil, de civiltà, né? E isso se vê claramente no comportamento agora das pessoas frente à pandemia, né? Essa questão de como essas hordas bolsonaristas se manifestaram e se manifestam
né, contra o isolamento social, evidencia uma falta de cultura cívica profunda. E eu acho que isso faz parte da sociedade brasileira. Faz parte da sociedade brasileira um interesse bruto que se expressa, que se traduz politicamente. A esquerda não teve... eu vou terminar. A esquerda não esteve tão longe disso, né? O petismo, né? O mundo sindical, hoje lembrado muito bem num artigo publicado pelo Werneck, quer dizer, a esquerda não esteve muito distante nisso, coqueteando com essa ausência de cultura cívica no nosso país. E isso é um déficit muito grande que nós vamos ter que enfrentar nessa retomada. Para finalizar, né, eu só vou mencionar aqui, frente à dramaticidade, aquilo que observou o Edson Barbosa sobre, né, as incógnitas, mesmo do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de conhecimento do vírus, quer dizer, uma coisa brutal, né? Para além de qualquer imaginação, né? Ou seja, os problemas não são só de ordem econômica, social, como nós estamos observando aqui. E nesse sentido, né, queria finalizar aqui com o que cita o Inenarite, um poeta irlandês, né? Algo como se passarmos por essa, podemos passar por qualquer coisa. Então, superar a pandemia é algo que revalorizaria a humanidade a partir de um elemento primordial, original. Nós temos que passar por essa e ao passarmos por essa, retomar aquilo que é central no humanismo como uma estrutura de valores fundamental para a nossa formação. Desculpa aí se ter passado por isso. Muito obrigado, professor Alberto Ágio, por suas colocações e especialmente por sua análise e sua nota de esperança ao final. Eu também li o artigo do professor Luiz Werneck Viana hoje e fiquei muito feliz por ver a felicidade e a oportunidade, a substância e a qualidade da análise crescente do professor Luiz Werneck e também o registro crítico com uma nota de esperança que eu acho que é que nos cabe. E é o que eu vejo aqui também pela colocação do professor Paulo Roberto Almeida, na questão das relações internacionais do Brasil e a nossa antiga tradição de que ele próprio é um grande representante, a belíssima tradução do Itamaraty, que é agora interrompida. Agora mesmo lia um livro sobre reconhecimento pelo governo Geisel da independência de Angola, uma coisa absolutamente contraditória com aquele momento, e é um livro de autoria de uma diplomata, que aparece com uma tese, e que mostra muito bem essa postura histórica independente do Itamaraty e um pensamento, uma visão do mundo autônoma que o embaixador Paulo Roberto Almeida tão bem coloca, e também o que colocou o professor Paulo Ferracioli sobre a importância de debate dessa natureza para que a gente possa, na pós-crise, ter outros instrumentos, outras ferramentas de articulação e de vida política no Brasil, sem falar nessa nota de esperança no final de Alberto Ágio. Para encerrar, eu vejo que aqui nos acompanha o diretor-geral da FAP, o jornalista Luiz Carlos Azedo, e eu não sei se ele está preparado, mas eu gostaria de convidá-lo, ou melhor, convocá-lo para fazer uma fala de encerramento desse nosso seminário, ao tempo que renovo os nossos agradecimentos aos nossos três convidados. Por favor, Luiz Carlos Azedo. Bom, eu queria agradecer a participação do embaixador, do Paulo, do Ágio. Foi muito rico o debate. Eu estou observando aqui os elogios feitos pelas pessoas que estão participando aqui da nossa roda ou acompanhando pelo Facebook. Tem muitos comentários no Facebook. E aí eu queria anunciar que nós vamos continuar realizando essas rodas de conversa com esse tema, o que virá depois,
a cada 15 dias, sempre na sexta-feira, às 6h30. O próximo debate será sobre a questão ambiental e o desenvolvimento. Nós vamos montar essa programação. Semana que vem a gente começa a divulgar. Queria enaltecer essa nossa discussão. Nós tínhamos uma tradição de começar a discussão política avaliando a situação internacional. E essa coisa se perdeu. É muito tempo que a gente não acompanha uma discussão sobre a situação internacional. E aí eu gostaria aqui, para assinalar esse encerramento, destacar que nós estamos diante de uma situação que tem 3 linhas de força que vão permanecer nesse processo daqui para frente. Uma é essa mudança de eixo do comércio mundial, do Atlântico para o Pacífico, que tem um impacto tremendo na economia brasileira, na nossa infraestrutura, e que é polarizada por uma disputa comercial que veio para ficar entre os Estados Unidos e a China. Isso já foi abordado aqui, o embaixador Paulo Roberto Almeida já falou bastante sobre isso. A outra questão, que eu acho que foi uma questão que o Ágio também abordou, embora não fosse o eixo da nossa discussão, é o fato de que já havia uma corrida mundial para reinventar o Estado, em que essas tendências conservadoras elas estavam se afirmando pela sua capacidade de modernizar a economia. E essa corrida mundial ela continua. Ela está aí e nós estamos envolvidos nisso. Esse governo Bolsonaro é uma tentativa com um viés conservador, isolacionista, de reinventar o Estado e reinventar a economia. E eu acho que a terceira tendência que veio depois da pandemia é exatamente a necessidade de acelerar o processo de reinvenção da economia dos países. Isso está em curso já. Foi acelerado pela pandemia. Que, assim, fazer um registro aqui que eu acho digno de nota, de que o único chefe de Estado que se preocupou e fez previsão, que eu saiba, de que poderia ocorrer um fenômeno como esse e que os Estados Unidos deveriam se preparar para isso, foi o Obama. Foi o único que se preocupou com isso, quer dizer, com a possibilidade da gente ter aí um problema sanitário numa economia globalizada gravíssimo em função de um vírus desconhecido. E isso é uma coisa que também, daqui para frente, a gente vai ter que levar em conta. Então, para não me alongar mais, eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Nossos palestrantes foram todos brilhantes e nos colocaram num outro patamar de discussão. Convidar todos os que participaram a continuar acompanhando esses debates, que serão sempre de altíssimo nível, e preocupados em abrir os caminhos, né, das nossas mentes para que a gente possa compreender o novo e estar aberto a soluções positivas para esses problemas que surgem e com os quais nós não estávamos ou não estamos ainda sabendo lidar. Era isso. Boa noite. Obrigado a todos. Desculpa, muito obrigado. Até a próxima vez. Muito obrigado, Carlos Azedo, Alberto Ágio, Paulo Ferraccioli, embaixador Paulo Roberto Almeida, Benito, Ivanise, todos os que participaram, todos os que nos acompanharam no Facebook, e dizer da nossa felicidade de poder, no final de sexta-feira, realizar um debate dessa qualidade e que nós esperamos que possamos repeti-lo em outras oportunidades. Muito obrigado. Boa noite.